Você já parou para pensar em como um silêncio pode dizer mais sobre alguém do que um discurso inteiro? Imagine o cenário de um teatro onde as cortinas se abrem e o ator fica em pé, imóvel e sem pronunciar uma só palavra. E mesmo assim, a plateia inteira consegue sentir a intensidade do que ele transmite. Essa cena ilustra o poder que um gesto, um olhar ou uma simples mudança de postura pode exercer. É quase como se cada movimento fosse uma pincelada de tinta, capaz de pintar a imagem que projetamos ao mundo. Hoje, nós vamos falar sobre essa arte muitas vezes invisível, mas incrivelmente potente. A sincronização entre nossos gestos e nossas intenções genuínas, e como isso constrói ou destrói o respeito que recebemos dos outros. Você já experimentou a sensação de entrar em uma sala e perceber antes mesmo de alguém dizer oi, que você não se sente à vontade? Ou então, ao contrário, se sentir acolhido e respeitado de imediato, sem qualquer palavra trocada? Porque alguns indivíduos parecem irradiar confiança e autenticidade, enquanto outros lutam para se fazer ouvir. E você, já refletiu sobre como a sua postura, o seu olhar, os seus silêncios e os seus sorrisos transmitem ao ambiente? É possível que, sem perceber, esteja comunicando algo muito diferente da sua verdadeira intenção. Essas perguntas, elas não são apenas curiosidades, elas tocam o cerne de como nos relacionamos e de como construímos ou não o respeito nos diferentes contextos da nossa vida. Família, trabalho, amizades, relacionamentos afetivos e entre tantos outros. A comunicação não verbal pode ser compreendida como tudo aquilo que expressamos sem usar palavras. Postura, movimentos, gestos, expressão facial, entonação de voz, distância física e até mesmo o ritmo da nossa respiração. O psicólogo Albert Mehrabian, em suas pesquisas, chegou à conclusão de que boa parte da impressão que causamos é influenciada pela entonação e pela linguagem corporal, em vez das palavras que escolhemos dizer. Embora existam debates sobre a porcentagem exata, o fato é que o corpo e a voz contribuem de maneira crucial para a forma como a nossa mensagem é percebida. No entanto, não se trata só de decorar poses ou técnicas secretas para manipular as pessoas. Pelo contrário, a chave para cultivar respeito e confiança está em alinhar os nossos gestos àquilo que realmente sentimos e pensamos. É como afinar um instrumento musical. Se cada corda não estiver na tensão adequada, a melodia ela sai desafinada e desagradável. Da mesma forma, se o nosso corpo diz algo que contraria o que está em nosso coração, as pessoas ao nosso redor, em geral, captam essa contradição. Assim, o respeito genuíno fica comprometido. Considere a seguinte situação hipotética. Carla, uma profissional de vendas, sempre começa suas reuniões com um aperto de mão trêmulo e um sorriso apressado. As suas palavras, elas são gentis, mas a sua postura rígida e o seu olhar constantemente desviado transmitem insegurança. Na maior parte das vezes, os seus clientes não sabem dizer exatamente o que, mas sentem que algo está fora de sintonia. O resultado desse comportamento é que elas acabam preferindo fechar negócio com aquele colega de Carla, que aparenta maior tranquilidade, que fala com calma, olha nos olhos e transmite uma certeza espontânea. Outro exemplo, imagina João. João é um palestrante iniciante que passa horas ensaiando a fala perfeita. Ele domina o conteúdo, mas na hora de subir no palco ele fica praticamente imóvel, com as suas mãos no bolso e o olhar fixo em um único ponto da plateia. O seu tom de voz soa robótico, como se estivesse lendo um manual, sabe? E o público detecta esse nervosismo e, consequentemente, não sente tanta confiança na mensagem, ainda que o conteúdo seja incrível. Ao final, poucos se lembram do que ele disse, porque a forma como ele se expressou não despertou identificação ou emoção. Por outro lado, pense na Fernanda. Uma professora que fala com as suas mãos, caminha pela sala, faz contato visual com cada aluno e usa o silêncio em momentos estratégicos para despertar curiosidade. A sua mensagem não apenas é ouvida, mas ela gera impacto. A forma como ela se move e se expressa reforça o que ela diz. E a classe, ela sente uma coerência entre a mensagem e a pessoa que a transmite. O resultado disso é respeito e atenção natural, quase magnético.
Quando falamos em respeito, estamos lidando com algo que envolve autoconsciência, empatia e coerência. A autoconsciência é a nossa capacidade de perceber como o seu corpo e a sua entonação estão se manifestando. A empatia é a nossa habilidade de entender as reações e o espaço do outro sem invadir ou se distanciar demais. E a coerência interna é a harmonia entre o que você diz, o que você sente e o que você faz. Se a gente analisa esse tripé na esfera pessoal, vemos como é fácil em um desentendimento familiar perder o controle emocional e comunicar raiva ou desaprovação com o corpo inteiro, mesmo que se tente parecer calmo nas palavras. Em um âmbito social, um líder comunitário que se mostra aberto ao diálogo, mas cruza os braços e se mantém 2 metros de distância dos seus interlocutores, essa postura passa uma mensagem de que ele não quer se misturar, mesmo que ele afirme que está disposto a ouvir. Historicamente, líderes carismáticos que conquistaram respeito duradouro combinavam discurso e gestos. O Martin Luther King Jr., por exemplo, enfatizava a sua fala com uma postura ereta, pausas intencionais e uma expressão facial que variava entre seriedade e indignação sincera. Assim, as pessoas não apenas ouviam as suas palavras, elas sentiam a mensagem. O respeito, portanto, envolve uma alquimia de presença, sinceridade e coerência. Essa alquimia não é mágica, ela pode ser aprendida e lapidada. Quando ignoramos a importância dessa congruência entre corpo e coração, caímos em diversas armadilhas como falta de credibilidade, relações superficiais, ambiente de trabalho tenso e isolamento social. No quesito falta de credibilidade, se o corpo diz "estou nervoso", enquanto as suas palavras dizem "sou confiante", o ouvinte percebe a inconsistência e nós temos naturalmente um medidor disso no nosso subconsciente. E a consequência disso é que ele duvida da sua capacidade ou da sua honestidade. Com relação às relações superficiais, em um relacionamento pessoal, se você não expressa acolhimento genuíno ou se expressa algo contrário ao que realmente sente, a outra pessoa sente distância ou frieza. Assim, a intimidade se torna superficial e o respeito mútuo pode se perder. Agora, em um ambiente de trabalho tenso, em equipes, a comunicação truncada gera mal-entendidos que podem se transformar em conflitos maiores. Se o seu líder diz estar aberto a sugestões, mas mantém um semblante impaciente, sabe, batendo a perna, meio nervoso ou a voz trêmula, você não se sentirá confortável para falar sobre o que está se passando de errado. E por fim, na questão do isolamento social, manter uma postura corporal que repele as pessoas, braços cruzados, expressão fechada, respostas monossilábicas e olhar evasivo pode criar a fama de antipático, mesmo que internamente você deseje proximidade e respeito. Concluindo essa reflexão, ignorar o papel da linguagem corporal e da autenticidade é abrir mão de uma ferramenta poderosa de conexão humana. Com o tempo, o acúmulo de pequenos desencontros comunicativos pode gerar tensão, afastamento e perda de oportunidades profissionais e pessoais. Como então alinhar a nossa expressão corporal às nossas verdadeiras intenções? 1. Cultive autoconsciência. Faça um exercício simples, grave um vídeo curto de si mesmo falando sobre um tema que você domina, depois assista e observe com atenção. Você mantém contato visual? As suas mãos gesticulam em excesso ou parecem intensas? A sua postura está relaxada ou rígida? Peça feedback a pessoas confiáveis. Você sentiu sinceridade no que eu falei? Alguma parte da minha expressão soou estranha ou desconfortável? 2. Aprenda a fazer pausas. Quando for expor um argumento ou discursar, não tenha medo do silêncio. Pausas bem colocadas geram impacto, elas chamam a atenção e demonstram confiança. Nesses intervalos, respira fundo, mantenha-se ereto e sustente o olhar. Essa combinação passa uma mensagem de calma e solidez interior. 3. Desacelere os seus movimentos. Movimentos muito rápidos e agitados podem transmitir ansiedade. Tente se locomover e gesticular com a cadência de quem está seguro do que está dizendo. Em reuniões ou encontros, entre no ambiente sem pressa, estabeleça contato visual com as pessoas, cumprimente com firmeza. Esse comportamento comunica uma mensagem assim: estou aqui, presente, sem medo de interagir. 4. Se conecte com as suas emoções antes de falar.
Antes de uma conversa importante, dedique alguns minutos a identificar o que está sentindo. Você está sentindo ansiedade, empolgação ou preocupação? Ao ter clareza sobre o seu estado emocional, você consegue se regular melhor para não transmitir sinais não verbais que conflitam com o seu propósito. Uma pequena técnica é assim: feche os olhos por 10 segundos, respira profundamente e se pergunta: qual o meu objetivo aqui? O que eu quero que as pessoas sintam da minha presença? Defina esse objetivo e tente alinhar o seu corpo a ele. 5. Pratique a empatia genuína. Muitas vezes, a linguagem corporal de quem nos ouve é um termômetro precioso. Se a pessoa se retrai, talvez seja a hora de suavizar o tom de voz ou manter uma distância maior. Se alguém se anima, você pode se inclinar levemente para frente e sorrir demonstrando acolhimento. A empatia não é uma postura forçada, mas sim uma disposição de entender o outro. Quando essa disposição é real, o seu corpo ele naturalmente se ajusta a pequenas pistas do ambiente. 6. Seja autêntico nos gestos. Não copie cegamente dicas de postura se elas não combinam com quem você é. Caso contrário, você vai cair na falta de naturalidade. É mais poderoso você ser fiel à sua personalidade do que tentar se encaixar em um padrão ideal de linguagem corporal. Ajuste e melhore o que for necessário, mas preserve a sua essência. Ao incorporar esses pontos, você perceberá que a sua comunicação flui de forma muito mais harmônica. O respeito ele surge quando existe correspondência entre o que você diz, o que você sente e o que o seu corpo expressa. No fundo, tudo se resume a essa ideia. A linguagem corporal é a moldura que destaca o conteúdo do seu caráter. Sem a moldura certa, mesmo a melhor obra de arte pode passar despercebida. Da mesma forma, sem coerência entre as suas intenções e os seus gestos, mesmo as palavras mais bonitas podem parecer vazias. Então, agora eu convido você a refletir. Como os seus gestos contam a sua história? Será que você tem mostrado ao mundo o que realmente acredita e sente? Ou tem deixado escapar mensagens confusas que afastam as pessoas? Se a resposta for incerta ou negativa, não tem problema nenhum. Ainda há tempo de realinhar essas cordas internas e fazer com que a sua melodia se torne autêntica e envolvente. A partir de hoje, toda vez que estiver prestes a falar algo importante, tenta se lembrar. Seja coerente, seja genuíno e respeite a si mesmo e ao espaço do outro. É nesse equilíbrio que o respeito nasce e floresce. Experimenta colocar em prática essas dicas sugeridas e observa as reações das pessoas. E não tenha medo de ajustar o que for necessário ao longo do caminho. Você pode se surpreender com a quantidade de portas que se abrem ou que, ao menos, se tornam mais fáceis de bater. E se em algum momento você sentir que está dando passos em falso, não hesite em buscar ajuda. Amigos, terapeutas, mentores, colegas de trabalho confiáveis. Afinal, nós somos todos aprendizes nessa jornada chamada comunicação. O que importa é continuar se desenvolvendo, pois o respeito que recebemos do mundo e que oferecemos a ele nasce em grande medida da nossa disposição em crescer e alinhar o corpo, mente e coração. Agora, o que você acha de dar o primeiro passo? Feche os olhos por alguns instantes e pergunte a si mesmo: como eu quero que as pessoas se sintam ao meu lado? Deixe a tua mente responder com sinceridade essa pergunta e quando você abrir os olhos novamente, tente expressar essa intenção de forma real em cada palavra, cada movimento e cada silêncio que compartilhar com o mundo. Tava tentando ficar sem piscar, mas não deu não.